Gênesis 3, versículo 7. Pai, conduz o Senhor amado tua palavra segundo a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Amém. Eu não vim falar de ditado popular, mas vocês já ouviram esse ditado de filho de peixe? Alguém lembra esse ditado? Né? Filho de peixe, peixinho é. Só que dentro daquilo que nós estaremos abordando, esse ditado não funciona. Uma outra coisa também, diferente do ditado, é que quem está na rua, né? Na rua ou em alguma situação de evangelismo, por exemplo, essa pessoa, ela às vezes vai abordar alguém, vai falar de Jesus para alguém, aí a pessoa fala assim, eu não preciso ir para a igreja não, mas eu tenho Jesus no meu coração. Eu faço as minhas orações, eu leio a minha Bíblia e está tudo certo. Outros, quando são abordados, ou quando você vai falar de Jesus, não, mas eu já tenho a minha religião. Eu já tenho a minha religião e está tudo tranquilo, está tudo quites com Deus. E um outro caso também é quando alguém da família é cristão e a pessoa se apoia nisso. Eu me lembro que uma vez a gente foi fazer um evangelismo e nós batemos numa casa e a senhora que nos recebeu, ela não estava congregando, não estava caminhando. E aí nós tentávamos falar do evangelho com ela. Ela, olha, mas meu neto já se batizou. Mas aí, sim, senhora, glória a Deus por isso. Mas e a senhora? Olha, mas meu neto, ele tem uma bênção na casa do Senhor. Ele já está tocando na casa do Senhor, sabe? Então, quando eu falei da questão do dito popular, né, de filho de peixe, peixinho as nossas crianças, os nossos filhos, eles não automaticamente, eles não se tornam crentezinhos. Ou o nosso cônjuge, por exemplo, se nós estávamos no mundo, se ambos estavam no mundo, e um se converteu, embora aquele que tenha se convertido leva a bênção de Deus para o seu lar, segundo Paulo ensina, automaticamente ele não se converte, ele precisa ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. E o texto que a gente leu, ele nós queremos tratar exatamente sobre essa questão da salvação. Por quê? Porque a gente lê esse texto aqui e a gente sabe que o fato do primeiro casal pegar uma folha de figueira e cobrir, né, a sua nudez representava um ato de pecado contra Deus. Por quê? Eles haviam caído. Anteriormente, eles já estavam nus. Só que eles não se envergonhavam. Eles não tinham vergonha. Eles estavam num estado de inocência, de pureza. Eles não se envergonhavam. Mas, o que aconteceu? Todo mundo já sabe, mas é bom falar. O que aconteceu? Deus falou sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Falou, olha, vocês não podem tocar, porque no dia que vocês tocarem, certamente vocês morrerão. Não é isso que diz o texto? E, de fato, aconteceu o que Deus havia ordenado. Era uma ordem de Deus, era uma lei de Deus, para que aquilo não ocorresse. E ali, Eva, já ludibriada pela serpente, toma do fruto, come, e logo em seguida entrega, dá ao seu esposo, Adão, e ele também come desse mesmo fruto.
E aí os olhos de ambos são abertos. E eles passam a reconhecer a sua nudez. Essa nudez aqui excede a uma nudez física. Excede, embora eles tenham se reconhecido fisicamente nus, era uma nudez espiritual. E eles correm ali, né, no meio do seu habitat, e pegam folhas de figueira e fazem um avental para si. Para quê? Para cobrir, para tentar, melhor dizendo, cobrir a sua nudez. Só que o que havia acontecido com eles o que havia acontecido a eles, como nós falamos, era muito mais sério, era muito maior do que algo físico. Eles haviam quebrado a lei de Deus. Eles estavam longe dos olhos de Deus. Eles acabaram de adentrar numa situação de escuridão. O pecado causa isso. O pecado ilude. O pecado torna a pessoa míope. A visão é distorcida, o entendimento é distorcido. E o pecado causa isso. Eles perderam aquela natureza pura que haviam recebido por causa do pecado. Em primeiro lugar, eles se reconhecem nus. Por quê? Porque pecaram. O pecado original. E essa é a condição de toda a humanidade, irmãos. Nós demos uma introdução falando sobre isso também, lá em Iguaba, embora não seja a mesma mensagem. Mas é muito importante nós reconhecermos que a partir desse momento toda a humanidade passou a ser pecadora. Um outro texto que eu citei lá também, Romanos 5,12, Paulo explicando: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos os seres humanos são pecadores e precisam de salvação. E precisam do Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Não há nenhuma exceção. Eu louvo a Deus que as crianças estão aqui. Porque vocês, crianças, também precisam de Jesus. Por que eu falei agora há pouco que filho de peixe não é peixinho, segundo diz o ditado do mundo? Porque todos nós, individualmente, precisamos decidir por Cristo. Inclusive vocês, crianças. Não é porque nós trazemos os nossos filhos para a igreja que automaticamente eles se tornam cristãos. Eles vão se tornar cristãos genuínos a partir do momento que confessarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Salmo 53, versículo 1 a 3, diz assim: disse o nécio no seu coração, não a Deus, tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde o céu para o Filho dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a ele. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Salmo 53 fala sobre isso. Não existe um ser humano bom que não precise de salvação. Todos, juntamente, se fizeram inúteis por causa da condição do pecado. Condição do pecado. E aí, olhando para o texto, a gente vê que, primeiro, o versículo que nós lemos aqui, versículo 7, depois que eles comeram do fruto, os olhos foram abertos, e em primeiro lugar, foi o ponto que a gente falou, conheceram que estavam nus, ou seja, pecaram contra Deus, infringiram uma ordem, quebraram a lei de Deus, cometeram um crime diante de Deus. E aí, depois disso, ao invés de correr para Deus, a gente errou,
ao invés de procurar, de buscar ao Senhor, correr em direção ao Senhor, sabe o que eles fazem? Se escondem. Se escondem. E aí eles tentam cobrir a sua vergonha com algo que eles mesmos haviam produzido. Eles mesmos haviam produzido. Que foram esses aventais com as folhas de figueira. Ou seja, uma tentativa de aliviar a consciência da culpa do pecado cometido. E aqui, irmãos, eu queria trazer uma análise que essa folha de figueira também pode representar as atitudes que qualquer ser humano hoje toma para tentar se achegar a Deus sem o meio que Deus estabeleceu. A utilização do avental de folha de figueira representa a tentativa humana de se achegar a Deus sem o padrão que Deus estabeleceu. Vocês estão entendendo? E aí, há uma série de situações, há uma série de religiões. Existe uma outra frase que as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. De certa forma, está certo. O único caminho que conduz à salvação é Jesus Cristo. O restante é para juízo, é para condenação. Mas vai chegar até Deus sim. Um dia, todos vão chegar diante do Senhor e confessar que Ele é Senhor. Mesmo não querendo. Mesmo nessa vida não tendo gasto a vida para glorificar o nome de Deus, um dia todos vão chegar. Mas para chegar para a salvação, para ser aceito como verdadeiro e genuíno Filho de Deus, somente através de Jesus Cristo. E aí, voltando à questão da folha de figueira, tem um monte de gente que se prende, e aí entra a questão que eu falei, de que, mas eu tenho Jesus no meu coração. A pessoa, ela não vive segundo a palavra, um exemplo. Mas aí você vai falar de Jesus para ela, e ela diz, olha, eu amo Jesus e tenho Jesus no meu coração. Mas não anda segundo a palavra, segundo a Bíblia. Espiritualmente, ela está vestida com o avental de folha de figueira. Um outro caso, como eu falei das crianças. As crianças vão crescendo dentro da igreja e chega um momento que elas precisam decidir. Chega um momento que elas têm um conhecimento e elas precisam definir o que elas querem. E elas não podem se valer de que o pai, a mãe é cristão ou é um obreiro da casa do Senhor. Não, ela precisa tomar o posicionamento dela. Até porque a salvação é individual. É individual. E aí chega um momento. E se ela não decide, mas continua ali porque gosta do ambiente, porque se acostumou com o ambiente, ela está vestida como? Com folha de figueira. Lembrando que a folha de figueira é uma tentativa humana para aliviar a consciência da culpa do seu afastamento para com Deus. E aí vem a religião, vem as religiões. Você já conversou com alguém, a pessoa já, por exemplo, no evangelismo, você chega para alguém, não, eu já tenho a minha religião. Eu já tenho a minha religião. E aí a pessoa não deixa nem você falar de Jesus, porque ela já tem a religião dela. O que representa a religião? Folha de figueira.
Um arranjo que o homem proporcionou para aliviar a sua culpa, para aliviar a sua consciência da sua falta de Deus. Esse é o segundo ponto. As religiões, amados irmãos, a maior parte delas, melhor, todas as religiões, são os atos de justiça humano. Ou seja, representam os atos de justiça humano para que o homem se achegue a Deus, seja aceito por Deus. Mas nós sabemos, segundo o que o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo disse. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é que disse isso. Então não adianta eu levantar a bandeira de uma religião se eu não tenho um encontro com Cristo. Se eu sou adepto de uma religião, eu vou até além. Se eu sou membro da Igreja Bíblica Cristã, mas não tive um encontro com Cristo, eu estou vestido com esse avental perecível. Eu estou vestido com esse avental perecível, porque o centro de tudo, sabe quem é? Não é a placa, é Jesus Cristo. É Ele que é o Salvador. Eu louvo a Deus por esse lugar. Eu louvo a Deus por essa igreja. Pela nossa igreja. Mas em primeiro lugar, amados, nós precisamos ter comunhão com o Salvador, com Cristo. De nada adianta nós caminharmos se nós não estivermos guardados nele, escondidos nele. De nada adianta nós caminharmos se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida. Tem um monte de gente que acha que está salvo porque faz caridade, obras de caridade. Tem um monte de gente que acha que está salvo porque sai para fazer evangelismo, porque sai para dar quentinha para as pessoas na rua. Quando a palavra declara que a salvação não vem por meio de obras, mas é por meio da fé em Jesus Cristo. E ponto final. Quem é salvo vai ter o prazer de servir. Mas tem gente que tem o prazer de servir achando que vai ganhar salvação porque está servindo. Esses estão vestidos com essa folha de figueira. Tenho dois exemplos aqui na palavra de pessoas que achavam, pelo menos o primeiro achava que estava em dia com Deus, mas não estava. Até ter o encontro com Jesus. O primeiro deles a gente conhece. Na verdade, os dois a gente conhece. O primeiro, Nicodemos, um membro do Sinédrio, um tribunal composto por cerca de 70 membros, e era da Suprema Corte dos Judeus. E o Sinédrio ele exercia autoridade religiosa sobre todos os judeus no mundo. Nicodemos se encontra com Jesus e bate um papo com Jesus. E aí, conversando com Jesus, no versículo 3, do capítulo 3 de João, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus disse isso para Nicodemos. Jesus disse que para ele que é necessário que ele nasça de novo. É necessário que o homem nasça de novo, falando para alguém que era alguém extremamente respeitado no meio do seu povo.
Versículo 5 do capítulo 3 de João, Jesus fala: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não entende. Porque apesar de toda a capa religiosa, ele não havia nascido de novo até ter um encontro com Jesus. Até ter um encontro com Cristo. Imagina um homem que era mestre no meio dos judeus, bate de frente com Jesus e Jesus fala: olha, você precisa se converter. Oi, eu ensino, eu sou professor de professores, eu sou respeitadíssimo no meu meio, eu sou o maior dos maiores e agora o Senhor vem me dizer. Eu fico imaginando, é claro que Jesus não disse isso, amém? Jesus está falando: olha, tira essa roupa que você está vestindo de folha de figueira. Isso aí vai te levar para a condenação. Isso não serve de nada. Você precisa andar segundo o padrão que Deus estabeleceu e não que o homem tentou fazer para ser aceito por Deus. O outro caso, esse é bem mais interessante, tão interessante quanto o primeiro, está lá em Atos 10, Cornélio. Atos 10, versículos de 1 a 6, eu vou ler aqui. Diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião, do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Queridos, Cornélio, ele tinha um currículo exemplar. Era um homem de oração, era um homem generoso, um homem que jejuava, um homem que teve experiências espirituais, um homem muito bem quisto no meio dos judeus. Se você continuar lendo todo o capítulo 10, você vai ver um homem que tinha prática de jejum. Só faltava uma coisa. E essa coisa era a principal: salvação. Amém. Cornélio era um típico, na verdade, o top dos religiosos, que dá aula hoje em muitos de nós. Muitos cristãos. Era um homem de oração, um homem temente a Deus, diligente nas coisas que fazia. Mas ele não tinha o principal, ele não tinha a Cristo. É claro que a oração dele era para saber qual era o caminho. Tanto é que a resposta veio. Amém? O texto aqui não fala: olha, Cornélio orou pedindo a Deus. Não, mas pela resposta a gente já sabe qual era a busca dele. O anjo veio e fala: ó, chama a Pedro, ou seja, pede alguém para pregar para você. E continuando lendo o texto, a gente vê que Pedro vai à casa dele depois de tentar resistir a uma visão que ele teve. E ali prega o evangelho. E Deus faz algo tão surpreendente que, primeiro, as pessoas que estavam ali na casa são batizadas no Espírito Santo. E depois são batizadas nas águas. Foi algo surpreendente que Deus fez, até também para que Pedro e todos os judeus pudessem ver, né,
testificar de que Deus também era Deus dos gentios. Por isso que Deus fez essa maravilha ali. Então, meus amados irmãos, Cornélio é mais um desses exemplos de alguém que estava, até então, até que ouvisse a mensagem do Evangelho, estava vestido com a folha de figueira, até que Deus trocasse a sua veste. Até que Deus trocasse a sua veste. E aí, você vê Pedro explicando o que havia acontecido. E no capítulo 11 mostra que ele não era convertido ainda. Capítulo 11, versículo 12 a 14, diz assim: o Espírito me disse que, Pedro falando, o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa. E dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e toda a sua casa. Isso aqui é Pedro se explicando para os judeus, os demais judeus, por que ele tinha entrado na casa de um gentil, ou seja, de um não-judeu. Para quê? Para que houvesse ali salvação. Amém. E aí, irmãos, a gente vê aqui que, em primeiro lugar, eles comem do fruto, o primeiro casal, voltando para Gênesis, o primeiro casal, eles tomam do fruto, comem. Pecaram contra Deus, perderam a cobertura de Deus, perderam as evidências, não todas, mas perderam as evidências, sabe, de Deus, perderam a inocência, se desfiguraram por causa do pecado. E aí, vendo toda aquela situação, eles correm e tentam se descobrem nus, correm, né? Já é o segundo ponto, e fazem para si aventais, o que é um arranjo humano, tentando se esconder de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém se esconde. Se tem alguém aqui, por exemplo, vindo por causa do cônjuge, ou vindo por vir, pode esconder do pastor, pode esconder dos irmãos, mas de Deus não. Ele conhece, ele sabe. Ele olha do céu e vê quem é que está vestido como ele vestiu, que a gente vai ver agora, e quem é que está vestido com a folha de figueira. Talvez para o homem seja mais difícil perceber, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Então, irmão Júlio, de que forma Deus quer que o homem se apresente diante dele? Já que você está falando, mostrando que a folha de figueira não era algo bom. Versículo 21 de Gênesis 3. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Está aqui a resposta. A salvação vem de quem? A salvação vem de Deus, irmãos. Não vem do homem, não vem da religião, não vem da folha de figueira, mas você vê que a evidência de que Deus rejeita esse avental de folha de figueira, esse arranjo, essa roupa de folha de figueira, é que o próprio Deus pega o primeiro casal e mostra para eles a forma como Ele quer, o padrão dele, não o padrão humano, mas o padrão dele. E ele pega esse casal e veste com pele de animais. Algum animal foi morto para que esse primeiro casal pudesse ser vestido com a pele desse animal. Estava apontando para quem, amados? Para Cristo!
Estava apontando para alguém, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é dessa forma que Deus espera que nós sejamos encontrados, vestidos segundo o padrão dele, e não segundo o padrão humano, e não segundo o padrão do mundo. É dessa forma, é desse jeito. Por isso, da nossa afirmativa, que Deus rejeitou o avental de folha de figueira. Porque se ele não tivesse rejeitado, ele deixava daquele jeito, como estava. Mas não. Chega no versículo 20, versículo 7, o primeiro casal está vestido assim, com folha de figueira. E chega no versículo 21, Deus, o próprio Senhor, veste o primeiro casal com túnicas de peles. Quem é você? De que forma você está espiritualmente vestido? Crianças, como vocês estão vestidas? Vocês são pequenininhas ainda, mas eu sei que muitas coisas vocês entendem. E uma coisa eu falo para vocês. Vocês precisam reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Ainda que vocês não enxerguem a Jesus, mas Ele está vivo. E é bom que vocês convidem a Jesus para morar dentro do coraçãozinho de vocês. Jesus, vem fazer morada no meu coraçãozinho. Digam isso para Jesus. Se você ainda não fez isso, se você já fez, Ele já está fazendo morada no coração de vocês. Mas se você, criança, ainda não fez, e quanto mais você for crescendo, ganhando uma idadezinha, não seja aquele ou aquela que constantemente vira um adolescente, conduzido, meio que empurrado pelo pai. Não. Troque logo essas vestes. Na verdade, peça a Deus para trocar essas vestes. Assuma essa veste divina e não a humana. A humana é perecível, vai acabar. A divina é eterna. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer para cada um de nós. Porque Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar um povo com as vestes brancas, limpas, adornadas, sem rugas, sem manchas, sem máculas. E o tempo está acabando, irmãos. Tem um monte de coisas acontecendo ao redor do mundo. Vários sinais apontando para coisas que sobrevirão sobre essa terra. E muitas das vezes a gente está cochilando, a gente está dormindo. Mais uma vez eu sinto o desejo de dizer isso aqui. Se você só vem para a igreja, se você é membro daqui, ou você que está pela internet, você está numa igreja apenas por ir, ou por conveniência, em nome de Jesus. Faça-o com alegria, faça-o por entender que através daquela congregação, daquela igreja, você está servindo de todo o coração a Cristo. Amém. E não vindo porque está acompanhando um cônjuge, e não vindo porque papai e mamãe estão levando, ou até mesmo o pai e a mãe acompanhando o filho. Não, venha por causa de Cristo. Venha porque um dia você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Venha para servir ao Senhor com alegria, com todo entendimento, com todas as suas forças, com todo o seu vigor, se oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. Venha dessa forma. Venha, com esse ânimo, compreendendo o que Jesus fez por você naquela cruz do Calvário, por você e por mim, por todos nós. Sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus que Ele fez lá na cruz. Um novo e vivo caminho está aberto para nós. E agora, mediante a Jesus Cristo, mediante a essa cobertura aqui que Deus proporcionou, nós podemos nos achegar diante de Deus, sem morrer. Por quê? Estamos cobertos por Cristo. Então, de que forma você está vestido? De que forma eu estou vestido? Nós precisamos analisar isso. Outra coisa que eu me lembrei, cuidado com o ativismo. Fazer. E se esquece de Deus. Cuidado. Cuidado com a síndrome de Marta. Melhor dizendo, falei sobre ativismo, cuidado. Lembra o que Maria fez? Jesus entrou na casa delas. E Marta estava toda, eu vou usar o termo atual, estressada. Jesus! Maria sentou aí nos seus pés. Poxa, manda ela vir me ajudar. Marta, você está muito afadigada. Maria escolheu a boa parte, qual não lhe será tirada. Tudo tem o seu tempo. Tem um tempo de se render aos pés do Senhor. Aleluia. E gastar tempo, ou melhor, e ganhar tempo com Ele. Então não perca essa essência. Não perca isso. E a pergunta, ou melhor, o chamado que fica nessa noite, meus amados irmãos. Eu disse que era uma mensagem simples. Se você que está aqui nessa noite, ou que está ao alcance desse sinal de internet, ainda não foi vestido por Deus, peça ao Senhor para que faça isso. E de que forma isso pode acontecer? Marcos 1,15, por exemplo. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e convertei-vos. Converta-se ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa de viver uma vida de um falso evangelho ou de uma falsa religiosidade. Ou de uma religiosidade infrutífera. Se arrependa disso. Porque muitas das vezes a gente atribui, muitas das vezes, o pecado a mentira, adultério, uma série de outras coisas que nos acostumamos a ouvir, né, e a falar. Mas, quando a gente está na casa de Deus, caminhando para o Senhor, mas não vive de todo o coração para Ele, também é pecado. É uma ordem amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. É uma ordem. E quando eu não faço isso, eu estou pecando contra o Senhor. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu amo o Senhor. Não por obrigação, mas porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele se entregou por nós, quando nós ainda o ofendíamos. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós ainda o ofendíamos com os nossos delitos e pecados. Não brinque. Em nome de Jesus. Não brinque com a eternidade. A nossa vida aqui é passageira. Pastorzão, eu nunca imaginei que eu fosse fazer tanto velório nessa minha vida de pastor. Nunca. Semana passada eu fiz mais um.
o meu currículo. Daqui a pouco é minha vez. Vai chegar. Vocês estão rindo? Vai chegar, gente. E detalhe, quando eu cheguei... Irmãos, eu cheguei, olhei, não aguentei, voltei. Falei, é assim, daqui a pouco chega a minha vez. E quando chegar a sua vez? Vai estar vestido como? Já parou para pensar nisso? Como eu vou estar vestido? Eu quero estar vestido com a roupa que Deus colocar em mim. E não a que o homem estabeleceu. Não, isso aqui dá para... Aqui, bota essa religiãozinha aqui. Ó. Bota essa carteirinha de membro aqui ó, na sua bolsa. Você é membro da igreja. Vou usar a nossa, né? Bíblica Cristã aqui. Ó. A gente não tem carteirinha não. Né? Mas, você é membro aí. Não, eu quero é Cristo. Amém. Por exemplo, lá em Mateus 7, 22 a 23, se não me falha a memória. Vou aqui, rapidinho. Há uma... Vou ver se é Mateus 7. Falei aqui, nem me lembro se é. Sim. Você vê um monte de gente dentro da igreja que vai estar vestido com um avental de folha de figueira. Olha aqui o que Jesus diz, ó. A partir do versículo 21. Não dá para ler tudo, né? Mas para a gente ganhar tempo, olha só. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí o que Jesus vai dizer para essas pessoas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Está vendo aqui, irmãos? Era gente que estava acostumado com um ambiente como o nosso aqui. Jesus não vai dizer isso aqui para o ímpio. Jesus não vai dizer isso aqui para quem deliberadamente vive na prática do pecado e não esconde-se de ninguém. Isso aqui era para quem vivia. Por quê? Expulsava demônio. Olha o texto que muitas maravilhas. Mas, apesar de tudo isso, estavam vestidos com folha de figueira. Não foram vestidos pelo Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses antes de finalizar, porque tem gente que não entende. Ah, mas fulano é tão usado por Deus. Ou a própria pessoa, poxa, mas eu fui tão usada por Deus e, sabe, essas coisas ruins acontecem comigo. O poder não é seu. A palavra pertence ao dono dela, que é Deus. Sabe, se Deus quisesse, eu poderia orar aqui e fazer fogo cair do céu. Na verdade, quem tem essa característica são os falsos profetas. Mas Deus pode usar quem Ele quiser. E ainda assim, o fato de Deus querer usar alguém, nem sempre é sinal de que aquela pessoa é alguém aprovada por Ele. E aqui está a prova. A gente acabou de ler. Então, amados, eu vou finalizar aqui. Fazendo esse clamor. Mais uma vez, as crianças, já falei, troquem suas vestes espirituais. Vocês ainda que não trocaram. Adolescente, eu vou falar que é minha filha, né? Ela fica constrangida. Adolescentes, né? Mas eu posso falar pela internet. Adolescentes que ainda não fizeram isso, né? Mas que acompanham o papai e a mamãe para a igreja, continuam acompanhando, se ainda não se decidiram por Cristo. Troquem essa veste espiritual. Porque só é trocada a veste espiritual quando nós decidimos por Cristo. Automaticamente essa veste é trocada. E os demais, os adultos,
Talvez, volto a repetir, seja alguém muito religioso, alguém que ama estar na igreja, talvez seja, mas que por algum motivo ainda não teve um encontro real com Cristo. Então o convite nessa noite é para isso. É para convidar, é para pedir, é para rogar ao Senhor, Senhor, faz morada aqui. Amém. Eu quero, por exemplo, eu quero estar aqui nessa igreja, nessa congregação, mas eu quero ter meu nome escrito no teu livro. Eu não quero ser um mero acompanhante do meu cônjuge ou alguém que, sabe, gosta do ambiente e está ali só porque gosta. Eu quero estar por sua causa, Jesus. Porque o Senhor é o meu Salvador. Que eu reconheço isso, Pai. Que eu preciso do Salvador. E só o Senhor é o Salvador. Amém. Reconheça isso em nome de Jesus. Na internet, há uma galera que me preocupa muito hoje em dia. Não é o caso daqui. É uma raça muito boa, muito abençoada, chamada de músicos. Eu não me sinto um músico, mas eu toco violão. Não sei se vocês conseguem entender. O músico, cara, que estuda, né? Toca bem, muito bem. Por isso que eu digo que eu não me sinto um músico, mas eu toco violão. E o que eu percebo, irmãos, é que essa galera, muita gente está motivada, muitos músicos estão motivados em igrejas porque tocam. Tira o instrumento dele. Eu já vivi isso. Eu, apesar de não ser um músico, né, que estudou aquela coisa toda, mas houve um período na minha vida em que o instrumento escangalhou, né, lá onde eu congregava, e eu fiquei me sentindo um desviado, porque estava sem instrumento. Isso está errado. O instrumento do crente é esse aqui, ó, a palavra. Aleluia. Esse é o instrumento que precisa ser bem manejado. A música é um complemento que ajuda na evangelização, né, que ajuda na prestação de culto ao Senhor. Então, músicos, é claro que não são todos, mas você que é alguém motivado só pelo seu instrumento, seja motivado por estar em Cristo. Porque pode ser que um dia você não tenha instrumento para tocar. Podem haver situações na sua vida que não vai ter instrumento, que não vai ter um púlpito para você estar de pé. E aí, o que vai restar? A sua comunhão para com Deus. Então é isso que eu precisava dizer. Senti o desejo de dizer. Amados, até aqui eu posso compartilhar com vocês. Mais uma vez, finalizando, finalmente, como diz o nosso pastorzão, se há alguém aqui cujas vestes ainda não foram trocadas, corra aos pés da cruz. Porque você, nem eu, conseguimos trocar. Quem troca é Ele. Amém? Se coloque de pé. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa simples palavra. E o meu desejo é que a tua igreja, Senhor, aleluia, tenha compreendido, Senhor, essa grande necessidade. Necessidade de trocar, ter as vestes trocadas. Necessidade de viver, não segundo o padrão que a religião impõe, que o homem impõe, mas segundo o teu padrão, Pai. Amém. Evidenciado aqui, Senhor, pela troca das vestes do primeiro casal, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa riquíssima oportunidade. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa fazer o trabalho que é exclusivamente seu, Pai. Em nome de Jesus. E que também possa atingir o coração daquele que está ouvindo essa mensagem, ou que vai ouvir ainda,
através do canal da igreja, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que haja salvação, que haja despertamento para a glória do teu nome, Senhor. Amém.